Você tem acompanhado essa história de temperamento nas redes sociais? Pois é, se você assistiu o nosso último episódio sobre dimensão emocional, você vai perceber que aqui nós tratamos o temperamento como uma tendência temperamental, não é uma predeterminação. E isso tem que ficar bem claro, por isso, mais um episódio falando sobre o assunto. Esse episódio eu quero aprofundar um pouquinho mais. No último, eu dei alguns exemplos a partir da birra de uma criança e como é que essa mãe reage, como é que você reage frente a uma birra. Mas agora eu quero aprofundar, trazendo um pouquinho mais de consciência, trazendo clareza do que é que eu preciso para reconhecer o temperamento em mim e, lógico, reconhecer dos meus filhos e ajudá-los a potencializar ou minimizar algumas coisas típicas de cada temperamento. Vamos para esse novo episódio? Vamos aprofundar esse assunto? O temperamento é um solo, mas quem decide o que vai plantar lá é você. Por isso, aqui na Academia de Mães, a gente trata o temperamento como ele deve ser tratado. Ele é uma tendência temperamental, é uma tendência que você herda ao ser gerada. Por isso, quando nós vamos falar de temperamento, nós vamos falar de você, mãe. Depois, com esse conhecimento sólido, claro, você vai olhar para os seus filhos. E aí, eu quero convidá-los para um mais novo episódio sobre esse assunto. Vem comigo, aqui na Academia de Mães, para a gente aprofundar e trazer um pouquinho mais de clareza. No último episódio, eu falei para vocês sobre a mãe frente a uma birra. Foi uma forma descontraída de trazer um pouquinho de clareza de como você reage, como é que você funciona. Mas agora eu quero descer mais um pouquinho. Descer em que sentido? Trazer profundidade para esse conhecimento. Ele é um conhecimento simples, mas está sendo muito mal utilizado nas redes sociais. As pessoas estão achando que o temperamento, o conhecimento do temperamento é saber o comportamento das pessoas. E não é isso. Temperamento tem a ver com aquilo que você herda geneticamente. Como é que é o solo quando você nasce? Quando você nasce, você tem uma tendência, não é uma pré-determinação. Então, bora lá saber um pouquinho mais sobre isso. Ativa o sininho, curte esse episódio e nos siga. Aproveito para falar para vocês que quanto mais vocês vão nos ajudando, divulgando, mandando para outra mãe amiga, isso vai trazendo visibilidade para a comunidade. E tem sido muito bom. Várias pessoas têm me procurado, né, no presencial mesmo, não no online, querendo saber um pouquinho mais sobre o tema, querendo conversar um pouquinho sobre os temperamentos, e eu vou trazer as dúvidas que eu tenho escutado, vou trazer para cá e nós vamos levar isso para mais pessoas. É importante desfazer essa confusão e trazer esse conhecimento para a sua vida, para que você consiga atuar consigo mesma e com os seus filhos. Eu não sei se você já se perguntou ou se você já ouviu alguém perguntando o seguinte, ou afirmando, né? Nossa, eu achava que eu era sanguínea, mas na verdade eu não sou, eu sou melancólica. Ah, eu fiz um teste uma vez, deu colérico, mas depois, muitos anos depois, eu fui fazer de novo e deu fleumático. Opa, isso pode existir? Pode existir uma grande confusão, mas não pode existir a mudança de temperamento. Tá? Você nasce com essa tendência. Por isso é importante, eu tenho sido repetitiva em relação a isso, mas precisa ficar claro. A tendência temperamental, ela é uma tendência genética, como a cor dos olhos, do cabelo, a estrutura física, a maneira como você lida com algumas coisas, isso é herdado. Isso me determina? Não. Mas eu tenho uma tendência sim, eu nasço com essa tendência, certo? Como que eu posso afirmar isso, que uma pessoa nasce com uma tendência? Bom, existem estudos sérios de 30 anos atrás,
falei para vocês, né, que eu fiz uma monografia em relação a isso, e eu comecei a estudar isso há 25 anos atrás. E já existiam estudos onde eles pesquisavam mães gestantes e os seus filhos no ventre materno, depois nos primeiros movimentos, na hora de mamar, na hora de reagir à luminosidade, enfim. É um estudo longo, mas eu quero trazer uma clareza para você hoje da seguinte maneira. Se isso é geneticamente herdado, se eu tenho essa predisposição já, né, na minha constituição genética, uma mãe pode observar muito bem uma criança no ventre. Certo? A movimentação dessa criança, a maneira como ela vai reagindo, já dá para dar sinais. Quando ela nasce, para mamar, se ela é uma criança irritadiça, chora bastante, por que chora, se ao ter fome ela sinaliza isso rápido ou não. Então, tudo isso são observações para descobrir uma tendência temperamental. Por que isso é importante? É importante por quê? Porque você vai acompanhar o seu filho e vai ajudar naquilo que ele precisa. O que ele precisa? Ele precisa começar a controlar a sua vontade frente aos seus pensamentos, sentimentos e sensações. Isso vai dar toda a possibilidade para a criança, com o tempo, ter o controle dela mesma, que a gente chama de controle inibitório. Essa educação que a gente fala, né, hoje, da educação socioemocional, começa aqui, quando eu ajudo a criança a controlar a sua vontade, o seu querer. E se eu tenho noção de como ela funciona, como é a tendência temperamental dela, gente, isso é fantástico, é um boom. Por quê? Porque eu vou dar potência para aquilo que realmente vai ajudá-la e vou minimizar aquilo que vai atrapalhar nesse controle de si mesmo. Para quê? Para que ela consiga crescer um adulto virtuoso, que ela consiga, né, fazer as coisas dela com produtividade, com intensidade. Então, certo? Isso aí fica claro para a gente que o conhecimento sobre essa tendência temperamental, a importância dela não é no conhecer, a importância dela é para que eu vou conhecer, na função de conhecer isso. Quero esclarecer isso. O que eu tenho visto é pessoas e pessoas querendo conhecer como se esse fosse o conhecimento total. Gente, ele é uma fatia de tudo. Ele é quase que um fio de toda a amplitude da dimensão emocional, da dimensão física e da dimensão espiritual. A minha tendência genética, a minha tendência temperamental, ela vai interferir diretamente nas 3 dimensões, na minha totalidade. Então, só que isso não é tudo. Ela é importante, mas não é tudo. Bom, Adriana, então você está falando que esse episódio é um fiozinho no... Sim, esse episódio é um fiozinho diante de tudo que nós estamos buscando como ser humano. É muito mais amplo, muito mais. Então, não fiquem fixadas no temperamento como se ele fosse um pré-determinador ou uma situação que fosse salvar a sua vida. Não, ele vai te ajudar. Quando eu olhar com essa inteireza, com essa verdade sobre o assunto, eu vou conseguir utilizá-lo com muito mais potência. Porque quando eu reduzo tudo ao temperamento, eu limito tantas outras coisas, ações que eu posso trazer para a vida do meu filho ou para a minha vida. Mas quando eu percebo que ele é um fiozinho, mas esse fiozinho pode me trazer possibilidades, eu consigo atuar com mais liberdade. Por que eu falo isso? Porque eu tenho visto também muitas pessoas virarem e falarem assim: ah, meu filho é colérico. E isso é como se fosse uma coisa assim, fechou, é colérico e ele vai ser sempre irritadiço, ele vai ser mandão, ele vai... Não, gente, conhecer o temperamento é justamente dar possibilidades para ele ser livre frente a uma tendência.
e aproveitar a potência que esse temperamento tem. Então vamos pegar um colérico. Um colérico ele é intenso, ele é rápido e intenso. Sendo rápido, isso é muito bom. Ser intenso é muito bom também. Mas em alguns momentos ele vai ser muito rápido e vai menosprezar os outros. Isso é bom? Não, não é bom. E eu preciso fazer o quê? Ajudá-lo a perceber que essa diferença de velocidade ajuda em muitas coisas. Eu conheço dois irmãos, um é colérico e o outro é melancólico. Os dois são intensos, certo? Mas a velocidade é diferente. Quando o veloz não respeita o que é mais lento, ele prejudica, ele ofende, ele menospreza o irmão. O que acontece aqui? A potência dele, que é a velocidade, não está fazendo bem para o entorno. E o entorno faz muita diferença na vida de um ser humano, porque a gente vive com os outros. Essa relação com os outros também faz parte da nossa saúde emocional, do nosso controle pessoal. Ela enriquece. Então, ter consciência de que isso é bom, mas que eu preciso entender o outro também, é fantástico. É harmonioso. E a harmonia traz crescimento, não é? A natureza, veja a natureza. A natureza, quando as coisas estão em harmonia, água suficiente, sol suficiente, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer luz e crescimento para essa planta. Se tem água demais, enchente. Se tem seca demais. Então, essa harmonia precisa acontecer. Como a gente percebe visivelmente na natureza. Para continuar a nossa conversa, eu quero que vocês prestem atenção em duas coisas importantes. A primeira, eu sou uma mãe e eu quero saber o meu temperamento. Como eu faço? Você precisa olhar para a sua infância. Você precisa olhar ali, porque, como vocês entenderam, é uma tendência temperamental herdada. Então, ela é genética. Ela está lá desde quando eu nasci. E essa tendência, o que vai acontecer? Ela vai sendo trabalhada, às vezes, pelo ambiente, não intencionalmente. O seu pai e sua mãe têm um jeito de agir, você foi se moldando em relação a isso. Então, hoje você pode ter respostas diferentes, mas a tendência é a mesma. E aqui eu entro no segundo tópico. Quando a gente fala de temperamento, a gente tem que responder duas perguntas básicas. Essa é a base de tudo: a velocidade e a intensidade. Quando a gente vai observar uma criança no seu temperamento, eu vou olhar qual é a velocidade que ela responde aos estímulos externos. Então, vou deixar isso um pouquinho mais claro, certo? Quando acontece algo, desde uma provocação, uma situação na frente dela acontecendo, quando isso se mostra diante da criança, ela é rápida ao responder, ela é rápida ao reagir, né? Quando a gente fala de resposta, parece que ela está falando, não. Ela reage rapidamente, então ela tem uma velocidade rápida. Ela reage lentamente. Aquilo aconteceu, parece que não alterou nada e depois isso vai afetar. Então, com que rapidez eu impacto e ela vai ter a reação dela. A outra pergunta é: ao ser impactada, ao ser atingida, eu reajo e fico com aquilo dentro de mim muito tempo, ou aquilo vem e pronto, passou. Não lembro mais. Aquilo já não me mexe, não me move mais. Consegue entender? São duas perguntas básicas. Por isso,
vocês pediram, né? Eu até deixei, falei que ia fazer uma brincadeira com as mães, deixei um teste para ser respondido e ok, ele dá uma noção, sim, mas teste de temperamento é observação frente a essas duas perguntas. É dessa forma que a gente encontra quem eu sou dentro dessa tendência. Velocidade e intensidade. E agora eu vou falar para que vocês se sintam instigados a observar como é que vocês reagem, certo? E aí vocês já podem começar a fazer a correlação com o colérico, sanguíneo, melancólico ou fleumático. Vamos começar. Quem é que, ao ser atingido, responde rapidamente? O colérico e o sanguíneo. Aquela coisa de bateu, levou. Veio aqui, eu já vou dar alguma resposta de alguma forma. O melancólico, ele bateu, ele vai observar, olhar, mas não vai, muito provavelmente, não vai reagir de pronto. O fleumático também vai bater e ele não vai nem dar muita importância para isso. Ou a sua reação vai ser muito demorada para aparecer. Então, quem são os velozes aí? Sanguíneo e colérico. Quem são mais lentos? Melancólico e fleumático. Agora vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: qual é a intensidade que isso me afeta? O colérico e o melancólico, eles são intensos. Intensos em que sentido? Eu acho que a palavra intenso pode confundir um pouquinho. Eu acho que profundos, tá? Intenso eu posso confundir com sanguíneo, que tudo é uma intensidade, mas uma intensidade que é efêmera, vai embora rápido. Então, nós vamos falar sobre profundidade. Quem é mais profundo? O que significa essa profundidade? É que isso permanece. Quando acontece alguma coisa que me afeta, isso permanece muito tempo. Permanece uma lembrança, permanece um cheiro, permanece uma memória, certo? Com muito mais tempo para o colérico e para o melancólico. Então, vamos já começar. Colérico, veloz e profundo. Melancólico, lento e profundo. Sanguíneo, veloz, rapidamente, mas ele não é profundo. É rápido. É como um fogo de palha. Bota fogo ali, aquilo vai rapidinho, queima e pronto. Nem cheiro vai ficar por muito tempo. É diferente quando você queima uma lenha. Aquela lenha demora, vai. E o cheiro na casa, não sei se vocês já tiveram numa casa com lareira. O cheiro, gente, fica no outro dia. Eu, particularmente, gosto muito, mas o cheiro não é um cheiro de fumaça, é o cheiro daquela lenha, que vai lembrar tanta coisa. A lenha é a profundidade do colérico e do melancólico. A palha é a profundidade rasa do sanguíneo e do fleumático. Então, sanguíneo, veloz e raso. Fleumático, lento e raso. Isso daí, gente, é o resumo, mas é tudo. Já é tudo, é o resumo e já tem tudo. A partir disso é que a gente vai começar a conhecer aquela pessoa, o temperamento. Essas duas perguntas são super importantes. Já deu para entender, né? Mas não é tão quadradinho assim. Mesmo você reconhecendo que é lento para reagir, mais profundo, por isso me reconheço, sou melancólico, eu vou ser diferente de um outro melancólico. Mas, Adriana, vamos lá. Então, por que a gente estuda os temperamentos? Por que a gente estuda essa tendência temperamental que é herdada, que é biológica? Eu estudo por quê? Porque essa é a natureza do meu corpo. E é a partir do solo que eu planto. Por isso, ter claro que a minha reação não é tão rápida,
que eu sou profundo traz uma possibilidade de plantar aquilo que vai florescer. Consciência daquilo que eu tenho como base traz possibilidades para eu ir além. E aí, gente, não é só sobre o meu temperamento. Nós estamos aqui também a partir do temperamento do outro. Tendo muita consciência, muita clareza disso, eu vou conseguir utilizar isso para mim, como uma pessoa humana que quer melhorar, que quer ter virtudes, ser uma pessoa que seja uma boa profissional, uma boa mãe, uma boa esposa. Então, eu consigo ter mais clareza disso e aproveitar desse conhecimento. Mas, aqui na Academia de Mães, muitas mães procuram porque elas querem reconhecer o temperamento do filho. E elas querem ajudar os filhos. Então, primeira coisa é ter clareza que, para que você conduza com eficiência a educação do seu filho, é importante que você esteja bem. Então, partiu disso. Vou trabalhar essa consciência, esse exercício de estar bem. Estar bem é se conhecer, cuidar das suas dimensões, como a gente tem falado aqui na academia, e nós temos trabalhado bastante para que isso aconteça, para que você tenha essa qualidade de vida. Mas, ok, já estou bem, estou consciente disso, bem no sentido de eu me pertenço e estou tranquila para exercer a minha maternidade. Essa tranquilidade vem do quê? De uma noção que eu pertenço a mim mesma e eu faço aquilo com clareza, com disposição. Não quer dizer que é um mar de rosas ser mãe, não é isso, não é. Aqui, ser mãe é cansativo, é exaustivo muitas vezes, a atribuição que nós temos de vários trabalhos, então, bem claro isso. Mas, como eu estou consciente daquilo que eu sou e feliz mesmo, conseguindo trabalhar tudo que faz parte da pessoa humana, que sou eu, a partir disso, eu vou cuidar do meu filho, certo? Bom, como é que eu vou reconhecer esse temperamento? Eu preciso pensar nessas duas perguntas, na velocidade e na profundidade. O seu filho, quando ele ele está com fome, ele vem. E a fome é como uma reação que atinge a criança. É algo que atinge o seu filho. Como ele responde? Ele chora e ele chora até você atendê-lo? Ou ele dá aquele chorinho, a mãe não consegue nem perceber o que é? Às vezes, ele passa um tempo sem comer. São essas reações, eu estou falando do bebê já. Dá para você reconhecer se ele é rápido ou se ele é mais lento. Se ele permanece ou se ele não. Vai rapidinho e sai da situação. Isso vai para toda a primeira infância. Durante a primeira infância, a criança ela está muito pura na sua tendência predominante, na sua tendência genética, certo? Tendo clareza disso, você vai trazer possibilidades de melhorar essas reações. E o que é que a Academia de Mães, no caso, eu como especialista, estamos propondo para vocês um curso para que você consiga tomar mais consciência do seu próprio temperamento e consiga reconhecer os seus filhos a partir dessas observações. E não só reconhecer, mas trabalhar as potências e as fraquezas. Aquilo que traz uma beleza, uma exuberância no temperamento e aquilo que acaba deixando cansativo, exaustivo e também perde um pouco o foco dessa criança a trabalhar. Eu trabalhei bastante tempo observando crianças, né, como alunos, os meus alunos, desde a educação infantil, também trabalhei com o ensino médio. Então, o que acontece nesse momento, como educadora? Eu via que algumas crianças tinham muita dificuldade de exposição.
algumas crianças queriam estar à frente. E eu, como professora, como educadora, eu queria fazer um balanço disso. No começo, sem o conhecimento, eu acabava me atropelando, querendo que todo mundo viesse, sabe, para a luz. E nem sempre eles precisam estar na luz e não conseguem muitas vezes. Então, ter noção dessa velocidade e dessa profundidade faz com que você, primeiro, consiga ganhar a confiança, porque a criança percebe assim, ele sabe o que eu estou sentindo, ele me conhece. E essa confiança é que vai trazer a criança para alguns riscos, para possibilidades que ela não ousaria, passos que ela não ousaria dar se ela não tivesse segura. Como é o caso de muitos melancólicos, mas aqui eu quero dar alguns exemplos de fleumático também. Ele, ele vai andar e vai ter profundidade se você conseguir conquistá-lo. Se a causa for nobre e justa. Então, se eu, professora, se eu, mãe, educadora, consigo enxergar a essência da criança, o solo, eu vou lá e falo, esse solo precisa de água, esse solo precisa um pouquinho mais de sol. E eu também percebo o que plantar ali, o que trazer de provocação para ele sair do lugar, ou se é um colérico, para ele dar um pouquinho mais de espaço para os outros, mas não ficar cansado, né, desanimado até, ou com raiva, perdendo o interesse. Eu preciso olhar para o sanguíneo e trazer profundidade para ele. Então, também enxergando essa beleza, valorizando o belo, porque o sanguíneo ele vem pelo belo, ele vem pelos sentidos, muito mais do que outras crianças. Se eu consigo conquistá-lo, ele vai para uma profundidade que ele não alcança. Então, esse balanço todo eu faço dentro de um ambiente escolar, como educadora, ou dentro da minha casa, com os meus filhos. Eu vou fazer quando eu estiver consciente do material, do solo que eu tenho. E lógico, com muita tranquilidade, mas eu acho que vocês já entenderam bem que o estar tranquilo diante de uma situação é o estar plena daquilo que eu sou, daquilo que eu consigo, até diante de uma dificuldade grande, de um choro, de uma provocação, de um desgosto, de uma decepção. Eu, adulto, consigo se eu tenho consciência até onde eu vou, como eu vou e o que é que vai me desanimar ao extremo e o que é que vai me ajudar a ficar, permanecer. Por isso, é importante o conhecimento. Por isso é importante você se ter, se dominar, eu diria. O conhecimento ele traz essa possibilidade que você tenha a rédea da sua vida. E lógico, sempre na presença de Deus, colocando tudo isso para Ele, né, que a gente fala aqui da dimensão espiritual, mas trazendo clareza, tranquilidade para exercer a sua maternidade, a sua função, que é formar, educar o seu filho. Algumas pessoas me procuraram para conversar, para aprofundar um pouquinho mais sobre o tema. E eu escolhi 4 perguntas que foram feitas. Meu temperamento explica todo o meu comportamento? Não, não explica. Como eu disse, o temperamento, essa parte genética que eu herdei, ele é um fio de tudo aquilo que eu sou. Eu sou muito mais que isso. Né? A gente tem 3 dimensões. Nessa dimensão emocional, eu tenho raiz na dimensão física, que é onde eu herdei esse temperamento. Então, ele não explica. O comportamento, ele é uma série de coisas que vai formá-lo e vai deixar você hoje com o jeito como você funciona, como você reage. Pergunta número 2. Posso mudar meu temperamento? Eu acho que eu já respondi essa,
Não, não posso. Eu posso trazer potência para aquilo que é bacana ou minimizar aquilo que é fraqueza. 3. Posso usar o temperamento como desculpa? Não, eu não posso. Eu não posso dar desculpa que eu sou lenta, eu não posso dar desculpa que o meu filho, ele é irritado, então na hora do almoço ele faz isso. Não, eu tenho que cuidar. Se eu sei que ele fica mais irritado na hora do almoço ou na hora do jantar, ele fica irritado porque ele tem fome, eu preciso sempre ter alguma coisa para ajudá-lo, certo? Mas não dá desculpas, não dê desculpas. O temperamento, ele é possível de ser trabalhado e o conhecimento dele traz essa potência de fazer com que você voe, que você vá além. Posso ter mais de um temperamento? Não, não posso. Eu estou geneticamente em algum lugar, eu herdei algo. Eu vou ter um temperamento e a partir desse temperamento trabalhar potências ou fraquezas, como eu já disse. O ambiente, os meus pais, a maneira como eu vou viver, vou reagir, pode ir me forjando. Aqui vale a pena uma observação. Eu sempre busquei uma medicina mais alternativa, por isso usei muito tempo, fiz um tratamento com homeopatia. E a minha homeopata sempre dizia, quando a gente vibra em outro lugar que não é a nossa frequência, a gente adoece. Então, o que quer dizer isso? Eu tenho uma genética e eu sou uma pessoa, como eu disse, eu sou mais lenta. Eu não vou dar a desculpa que eu sou lenta, não. Mas tem hora que eu vou fazer algo que precisa ser feito ou vou reagir com mais rapidez, velocidade. Ok, mas viver a vida toda fazendo isso pode adoecer um melancólico, sim. Essa consciência de que eu não reajo rapidamente, eu preciso de um tempo para pensar. Isso, gente, é libertador. Isso não é para escravizar, não é para desculpar, não é para escravizar. É para trazer a liberdade interior que a gente tanto fala. E isso dá a possibilidade de você dar liberdade para o seu filho. Nesse ponto, durante o curso, nós vamos conversar bastante para desfazer as confusões. Por quê? Porque nesse ponto, muita gente acaba falando: não, mas assim você está desculpando. Não, eu não estou desculpando. Então, vamos conversar melhor. Se tiverem mais perguntas, a gente pode responder, tanto aqui no canal, com vídeos lá no Instagram. Então, estamos aqui para isso. Por isso, fica o convite. Esse é o último episódio sobre temperamentos. Nós estamos lançando um curso muito profundo, muito bacana, onde você vai poder experimentar não só o autoconhecimento, mas também o reconhecimento dos seus filhos ou daqueles, até mesmo do marido, e em hipótese alguma para julgamento ou para dizer: meu Deus do céu, meu marido é fleumático. Meu Deus, ele é colérico, não vai dar, sem chance. Não, é justamente para que ali floresça o que é possível florescer com beleza.